Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, quero convidar a todos quantos estão sendo alcançados e assim desejam para nós darmos início a esse trabalho, orando ao nosso Deus. Desta feita, eu pergunto quem precisa de oração, acreditando tanto a minha pessoa quanto os irmãos e a nossa casa, a nossa família. Convido a todos que assim puderem orarmos comigo nesta noite. Eterno Deus e bondoso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós aqui estamos, Pai. Estamos com propósito para podermos sermos canal, utilizado para a glória e a honra do Teu nome, e assim propagarmos a Tua santa e poderosa palavra, a qual tem chegado em nossas vidas e gerado o resultado pelo qual Te agrada. Eu Te peço, meu Deus, mediante as situações, mediante as aflições, eu Te peço, alcança a cada lar, a cada vida, a cada pessoa, independente do estado, independente da condição, crendo que Tu és poderoso para socorrer, para dar alívio, para sanar, meu Deus, qualquer situação. Eu oro e Te peço, meu Deus, ainda, salva, cura, liberta, batiza com Teu Santo Espírito, dissipando todo o mal e dando alegria aos Teus filhos. Eu oro e Te apresento os Teus filhos aos Teus cuidados, e aqueles que creem digam amém. Nesta oportunidade, convidando também aqueles que puderem e assim desejarem louvarmos ao Senhor com alguns hinos da harpa. Estou aqui com alguns companheiros, estão me auxiliando. Nosso jovem Maílson, nosso jovem Lucas, está dando aqui esse aparato de antemão. Também quero agradecer a Deus pela vida desses jovens, a qual eles têm sido o pivô para que esse trabalho ele possa prosseguir. Eles têm sido idealistas e têm sido aqueles que têm realizado, feito com que realizasse esse trabalho para que aqui ele esteja sendo apresentado àqueles que estão sendo alcançados. Então, louvo a Deus pela vossa vida e pela cooperação. Vos convido para louvarmos ao Senhor o hino número, eu acho que 210 da nossa harpa cristã. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso Te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito Teu nome eterno, que Tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo Tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-Te com zelo, pelas Tuas veredas de amor. Ó bendito Teu nome eterno, que Tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço Tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito Teu nome eterno, que Tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Glória e honra seja dada ao nome de Jesus.
que em todo tempo Deus tem procurado maneiras, formas, estratégia para alcançar o ser humano. De muitas maneiras Deus, Ele tem usado para falar com o ser humano. E essa, por que não afirmarmos de que é uma delas? Deus, na sua soberania, também nos dando condição de propagarmos, de anunciarmos e levar a sua santa e preciosa palavra. Feliz aquele, segundo as Escrituras, feliz aquele que ouvir, que dá atenção, que dá crédito, que escutar a palavra do Senhor. Jesus disse que Ele é bem-aventurado, é feliz aqueles que possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Ainda alcançando o hino de número 322, título As Santas Escrituras. São as Santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi ao lado do Senhor. Suas mãos e os pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma um homem velho numa nova. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo eu fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma um homem velho numa nova criação. Este é o poder do evangelho. Qual? O poder transformador, de transformar o homem, o seu último estado e o seu atual, tudo por meio da transformação a qual Deus, por meio do santo evangelho. Não é religiosidade, não é uma religião, não. É o santo evangelho, é ele que transforma. Louvado seja o nome de Jesus. Também vos convido para alcançarmos mais um hino, de número 255 da nossa harpa cristã. O meu Redentor, o seu Redentor, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades
todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, vem a Jesus, que teus pecados deseja apagar. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor! Se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Glória e honra seja dada ao nome de Jesus. E graças damos pelo poder que há no sangue dele, o sangue remidor, o sangue purificador, o sangue salvífico que tem o poder de salvar. Quero também, nesta oportunidade, justificar a ausência do nosso segundo dirigente. Haja vista eu combinando com ele, haja vista a maneira a qual estamos trabalhando, realizando esse trabalho, com o propósito de um número mínimo de pessoas, e assim, estando a minha pessoa, represento ele mesmo, e quando ele estiver presente, estará me representando, dando espaço assim aos demais irmãos. E em outro ponto, os companheiros, alguns estão trabalhando, o jovem Felipe, ele também não pôde chegar a caminho do trabalho, e justificando a ausência dos demais irmãos, rogando as vossas orações pelo nosso irmão Gustavo. Foi anunciado, notificado que o nosso irmão está enfermo, e peço as vossas orações para que Deus venha dar saúde ao nosso irmão Gustavo e aos demais, que o Senhor Jesus também os ajude. Como não temos conjuntos, não houve formação, não há formação, então assim vamos apurar, ganhando assim um tempo, espaço para nós realizarmos a leitura devocional nesta noite. E assim vamos ganhar esse tempo, a qual poderíamos, eu não sei se o jovem Lucas está disponível a louvar. Está ótimo. Então, após a leitura, convidaremos. Não está disponível. Haja vista está em uma atividade ali, não pode se deslocar. O Maílson, pronto, nosso irmão Maílson, ele vai dar um jeito de combinar com o jovem Lucas. Após a leitura, nós vamos ouvi-lo louvando ao Senhor. Quero compartilhar convosco o salmo a qual o Senhor me deu nesta tarde. Estava pedindo ao Senhor, ao chegar do trabalho, uma palavra para nós, uma palavra para o nosso coração.
Haja vista, a Bíblia diz de que quando nós pedimos ou quando nós buscamos, o nosso Senhor, Ele é bondoso para suprir as nossas necessidades. O Salmo de número 42, este é a base a qual nós vamos meditar, sendo um salmo pequeno, apenas de 11 versos, a qual nós vamos alcançá-lo. Embora que talvez na prática, não sei se eu vou conseguir destrinchá-lo, mediante uma fonte profunda. Mas vamos ver aquilo que o Senhor lhe há de nos conceder. Confesso também aos irmãos que não é uma área a qual eu me sinto bem. Esta maneira, essa forma de nós trabalharmos, cultuarmos. Mas é um dever e é uma oportunidade de podermos fazer com que a palavra ela venha ser anunciada. Então, por essa razão, justificando que estaria mais satisfeito, quem sabe, entre os pastores que aqui estivessem, o José de Lima, eu estaria bem melhor se estivesse aí embaixo, lhe ouvindo, ou o nosso pastor José Hilton, mas surgiu essa oportunidade e aqui estamos. Não estou forçado, não estou constrangido, só estou dizendo que não é a minha vocação, assim eu posso dizer, mas a gente vai se adaptando em conformidade com as circunstâncias. Salmo de número 42, alcançando a epígrafe do Salmo, nesta versão da minha Bíblia, ela diz: a alma anela por servir a Deus no seu templo. Não é templo, é templo mesmo. Como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei entre a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Aos ruídos das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo, como com feridas mortal em meus ossos, me abrotam me afrontam os meus adversários. Quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Glória e honra seja dada ao Senhor. Convido os irmãos para orarmos ao Senhor, agradecendo pela leitura do texto sagrado, aqueles que estão sendo alcançados, e pedindo ao mesmo Senhor, a qual nos deu
este salmo para lermos, que nos conceda pela sua bondade, pela sua graça, a sua misericórdia, ao abrir e ao fechar dos lábios, da boca, assim Ele conceda a sua direção, a sua unção, por meio da sua santa e preciosa palavra. Eterno Deus e bondoso Pai, mais uma vez aqui estamos, para te dar graça, pela menção deste salmo, pela oportunidade de podermos estar aqui nesta noite, anunciando a tua palavra. Te peço, Deus, a mesma que eu sei que é viva, que é penetrante e que é poderosa, que ela venha alcançar aos corações. Eu não sei a dimensão, não sei até onde estou sendo alcançado, mas eu sei que a tua palavra, ela pode romper barreiras e dificuldades e adentrar no coração duro e assim, meu Deus, brotar a semente pela qual te agrada. Eu te peço, Jesus, no poder que há no teu nome, nos conceda a tua direção e a tua unção continuamente, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Nesta oportunidade, eu convido o jovem Maílson para também louvar ao Senhor com um hino para a glória de Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. A todos vocês que estão nos acompanhando nesta live pelo nosso Instagram, continue conosco, que certamente o Senhor vai continuar falando com você nesta noite, através da sua palavra e também dos louvores que aqui foram entoados e que ainda vai ser entoado nesta noite. Convido você aí de casa a estar nos acompanhando o hino de número 300 da harpa cristã, Nossa Esperança. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor.
quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformadas, e glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempiterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Jesus. Só em Jesus nós temos essa esperança. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Temos esperança. E por termos essa esperança, não é de nos conformarmos no sentido de estarmos descansados. Para que esta esperança esteja viva em nós, é preciso uma constância, uma permanência, um esforço, uma busca. Me faz lembrar de uma passagem bíblica, a qual diz que o resumo dela é acerca de novidades. Diz que não há nada novo debaixo do sol, a qual já está registrado aqui nas Escrituras. Quando nós nos deparamos por situações que aparentemente surgem como novidades, logo, quando a gente encontra respaldo bíblico, já passaram por isto.
alguém já passou. Tentando alcançar, como eu não tenho uma eficiência de memória, eu tenho essa deficiência de aquilo que eu apuro, aquilo que eu recebo, que eu tenho, eu grifo, eu marco, faço um esboço para que assim eu possa tentar apurar alguma coisa do que me foi dado. Quero, junto com os irmãos, compartilhar a menção deste salmo, a qual não irei ler novamente por completo, da maneira que foi feito como leitura, mas iremos ler ele paulatinamente e chegamos de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Um salmo que traz experiência. Este salmo traz experiência. Ele traz, eu não pude contar, mas algumas interrogações interessantes. Que essas interrogações, elas alcançam os 3 tempos. Elas foram vivenciadas pelo personagem. Possivelmente entre nós já surgiu, quem sabe hoje, e com certeza amanhã elas surgirão. Entre essas interrogações, isso mostra a perfeição, a eficácia, a abrangência da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, quando ela alcança os 3 tempos: passado, presente e futuro. Não é um salmo histórico, não é uma coisa que ficou, me permita a expressão ou a atitude de alguns, como o Salmo de 91, nada contra, mas que em muitos casos serve como um amuleto em casa, de proteção, no momento de... Mas este salmo, ele não é para ficar histórico, ele é vivenciado. O verso 2, ele fala que a alma dele tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrareis perante a tua face. Se os irmãos observarem, é uma pergunta que não é nova. Até quando? Quando eu entrarei? Quando eu contemplarei a tua face? Quando eu vou te ver? Quando eu entrarei na morada do Altíssimo? Podemos usar essas expressões. E você vai olhar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Talvez eu não vou poder alcançar todo, mas a vista do tempo é bem, mas eu vou frisá-lo ele, porque é um dever seu de acompanhar. E se você não acompanhar, você diante da palavra de Deus está errado, porque ela nos censura em dizer que erra, quando diz o homem é o ser humano, em não examinar as Escrituras. O 1 e o 6, ele traz um ponto que os discípulos perguntaram ao Senhor: quando, Senhor? Quando será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Que sinal? Como será? Quando é isso? É hoje? É amanhã? Jesus trouxe uma resposta a qual não competia a eles. Vocês não têm que se preocupar com isto, quando ou como, não. Com o que vai acontecer, você tem que estar tão somente na expectativa do lugar, onde ou o que é que você tem que fazer. Já pensou se fosse tudo assim no nosso tempo, no nosso querer, de acordo com até o que podemos dizer, com a nossa necessidade? É possível que, com certeza, ou melhor, é possível sim que entre nós alguém já passou por uma aflição e achou que aquele momento era o único. Não, se não for agora eu me acabo, eu me desespero. E quando pensou que não, você passou por aquele período difícil e você ainda está vivo. Quando você vai olhar lá em Mateus capítulo 27, aí você fica ali entre do 39 ao 44, você vai ver um cenário bem parecido da expectativa do outro de fora ao ver alguém aflito. Nesse cenário, aqueles que escarneciam, aqueles que passavam ali, e quem estava ali
no sofrimento era Jesus. Volta e meia eles passavam censurando, tentando fazer com que Jesus provasse que era o Filho de Deus, e se ele assim fosse, ele descesse da cruz. E outros diziam, vamos ver, porque se for Deus, ele há de vir livrá-lo. Em resumo de tudo, eles estavam tentando fazer com que Jesus saísse daquele lugar de sofrimento, a qual, é bem verdade que a missão de Jesus era essa, mas o desejo humano era de viver uma mentira, ou melhor, uma verdade que o mentiroso ele diz nas Escrituras, com referência ao ser humano: pele por pele, tudo dará ao homem pela sua vida. O adversário, lá no livro de Jó, ele faz essa referência. Então todo mundo, todas as pessoas que puder fazer para você estar vivo, claro que você vai lutar por isso. E a gente encontra naquele cenário a qual Jesus ele se conteve. Ele clamou pelo Pai, a prova de que ele não queria ficar ali, não era um desejo, uma coisa que lhe causasse alegria. Pelo contrário, o sentido literal, físico, era doloroso. Chegou ao ponto de Jesus pedir ajuda ao Pai, suplicar para que o tirasse dali. Mas volta e meia, Jesus parou e esqueceu-se dele um pouco, e lembrou-se de outros que não mereciam, mas precisava do seu auxílio, do seu socorro. Então por isso ele se limitou e ele não saiu. Mas se fosse qualquer um outro personagem, se fosse eu, por exemplo, quem, irmão? Quem? No momento do desafio não se prontifica. Quem é que está certo para no momento da defesa não se levantar e dizer, eu estou certo? Só que Jesus entendeu que não era de acordo com como ele queria. E você vai encontrar no fim dessa referência, ele fazendo um modelo para nós. Ele para e diz, Pai, não seja feita como eu quero, não faça como eu quero sair daqui, eu não quero passar por isso, eu não aguento mais, usando as minhas palavras, parafraseando a luz do texto. Aí ele para e diz, não faça a minha vontade, mas que a tua vontade, Senhor, ela exceda, ela passe por mim. E é algo que a gente encontra em Jesus como modelo, segundo ele disse, que tudo quanto ele fez foi para o nosso modelo. Nós encontraremos ou estamos em situações em que volta e meia nós vamos querer desistir e querer que a nossa vontade seja feita. E a nossa vontade, segundo as Escrituras, elas são diferentes. E em muitas ocasiões elas não são boas, pois elas não são de Deus. Eu não estou falando de um momento único, de uma coisa que marcou, não, é de algo constante. Esse salmo fala de algo, de uma experiência que o salmista tinha, que não era algo novo, não era uma ocasião. No verso 3 você encontra dizendo que era algo que constantemente lhe vinha como aflição, como perturbação. Alguém chegava e dizia, onde está o teu Deus? Não é muito diferente com nós. Independente de qual seja a situação, alguém nos afronta. Você não é crente, você não é evangélico, porque está passando por isso, porque é isso e aquilo. E quando a gente encontra de que alguém passou isso, sentiu isso e nos mostra como vencer, vale a pena nós olharmos o seu modelo. Temos muitos exemplos de recomendações, temos exortações, de exemplos de buscar em Deus. E abrindo um parênteses, que quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Jesus deu ênfase a isso. A gente encontra essa ação, ou essa prática de buscar a Deus, ela exige uma triple ação, ou uma junção tríplice, é isso que eu quero dizer. Quando
esse buscar a Deus não é algo apenas espiritual, não é algo apenas na mente, não é apenas com a alma. Aqui você vai encontrar o corpo, a alma e o seu coração ou o seu espírito. Os três em um só propósito, buscando a Deus. Composto como é o homem: corpo, alma e espírito. Quando estamos nesta ação, o resultado, ele é quase que imediato. Quando nós nos purificamos a isso. E encontramos quando isso nós encontramos no Salmo, acontece algo que ele apresenta como uma voz de alegria. Quando se busca a Deus com o corpo, alma e o coração, ou corpo, alma e espírito, no sentido completo, logo se tem um resultado de alegria. Às vezes, no sentido, em um aspecto, estava até triste, mas a palavra diz que até a tristeza, quando ela chega diante de Deus, ela se converte em alegria. E a gente encontra que a expressão do Salmo diz que é como voz de alegria. E quando isso acontece, é comum você ver, é fácil de se ver quando alguém está alegre. Logo ele começa a cantar. Se tratando de crente, é louvar. Você vai logo ver louvando e adorando a Deus, porque está alegre, feliz. A gente encontra alguns exemplos bem diferentes do texto. Você vai encontrar em Lucas 24, do 13 ao 14, os discípulos voltando de Jerusalém, na mesma ocasião em que Jesus foi morto há poucos dias, eles decepcionados, eles tristes. Se você olhar no texto e o contexto, se você tiver essa oportunidade, você vai entender de que eles estavam esquecendo do que foi dito há uns dias atrás. E quando esquecemos do que foi dito, ou no caso aqui, do que está escrito, nos gera a nós sofrimento, desespero. E aí você vai encontrar daqui a um pouco, vamos nos deparar com o versículo 7, que diz que um abismo ele chama o outro, e assim se acaba. Entre esses versículos, talvez eu acho que você vai encontrar o 19, quando você vai encontrar um pensamento isolado, ou perdão, com referência a este ponto, ou essa expressão em que eu estou usando, você vai encontrar neles de que a esperança estava indo embora. Logo, logo vamos encontrar isso e vou lhe mostrar. Estavam desesperançosos, não tinham mais esperança, estavam tristes, estavam andando sem rumo. E assim é a maioria das pessoas. E uma observação não é um pensamento meu. Não precisa forçar o texto para isso. Se você olhar, eu não estou manipulando ninguém a acreditar no que eu estou dizendo. Por isso que é um dever seu de conferir. Simplesmente o que eu estou falando é com referência à luz da Bíblia. Veja você mesmo o versículo 20 e 21. Veja o resultado no versículo 25 e 26 do mesmo Lucas, capítulo 24. Você vai encontrar que nesse cenário houve um milagre. Qual? Quando aconteceu esse milagre? Quando eles lembraram do que estava escrito. Entre o versículo 31 e 32, que eu acho que é o chave, você vai encontrar nessas expressões em que eles, quando se representa a Jesus, eles já estão sem esperança. Eles já estão apresentando Jesus como algo no passado. Quando ele chega entre eles, que vocês estão conversando, e aquilo, e você não sabe, e aí o personagem vai se aproximando. Não, o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, ele que era o profeta. Você vai encontrar o termo sempre passado, e ele que aí a gente confiava nele, e a gente esperava que era ele que iria, mas acontece que mataram. É como que estivesse dizendo: acabou-se a nossa esperança, não tem mais agora solução, vamos procurar outro. Mais ou menos nessa linha. Quando você chegar entre o 31 e o 32, você vai entender de que eles observaram e eles disseram: rapaz,
É bem verdade que estavam abaixo dos nossos olhos. É uma expressão que você vai encontrar nesse texto, em que eles afirmam, o próprio texto afirmando que eles não estavam conseguindo ver ou reconhecer a Jesus. Assim é todo aquele a qual que não dá crédito, aquele que não ouve, que não escuta, que não busca a palavra de Deus, não consegue enxergá-lo, não consegue vê-lo. Quantos críticos que se levantam em dizer o que diz, porque não tem intimidade com as Escrituras, não tem ela como base de fé para a sua vida. E aí você encontra eles reconhecendo e dizendo: é verdade, era ele mesmo. Você não viu quando ardia em nossos corações, quando ele trazia a palavra, e tudo quanto Jesus trouxe poderia ser uma coisa nova, quem sabe, nessa geração, nesse século 20, 21, por aí, o pessoal querendo uma novidade, quem sabe uma aparição de anjo, outras coisas. Não, Jesus não trouxe nada novo para o conforto dos discípulos, só trouxe para eles uma exortação e um lembrete. Porventura, se eu não me engano a expressão, vocês esqueceram? Vocês não lembram do que aconteceu e o porquê que aconteceu? Estava escrito pelos profetas. Então tudo que aconteceu tinha que acontecer. Então às vezes estamos em um cenário, vivendo em um cenário, e a gente acha que se desespera, achando que é o fim, esquecendo de que o dia de hoje, embora não esteja no nosso calendário, mas está registrado nas Escrituras. Tudo quanto está acontecendo, tudo quanto vai acontecer, não está em outro canto a não ser a luz da Bíblia Sagrada. Não é de acordo com o nosso entendimento, não é de acordo com a nossa vontade, mas é de acordo com a vontade e o querer de Deus. É possível que entre o caos em que se encontra, várias áreas tenha perdido o controle, mas eu tenho certeza que nada saiu de acordo com a vontade de Deus. Está no controle. Deus está no controle. Quando observamos as Escrituras, a gente encontra que a possibilidade de nós podermos estarmos com os olhos abertos, ela é 100% quando enxergamos a luz da Bíblia. Você vai encontrar aos Hebreus nos exortando, nos convidando a lembrarmos do que estava anunciado. Vai encontrar muitas, inúmeras referências. O escritor aqui do Salmo 42, ele estava distante, ele foi exilado, foi para longe de Jerusalém. Não podia vir adorar a Deus no templo, nas festas instituídas por Deus e apresentada por Moisés. Como você encontra este cenário lá no livro de Levítico, a partir que eu acho do 23. Você vai encontrar lá todo o aparato da festividade, e agora o salmista, distante, impossibilitado de estar no templo e de adorar a Deus da maneira a qual o próprio Deus estabeleceu que se fosse feita. Você encontra de que ele procurou algo, ele poderia se acabar por isso, por essa situação, mas não, o que ele fez foi buscar. Ele foi buscar em mente, no seu coração, os momentos que ele esteve com Deus, as oportunidades, e ele faz lembretes. Bem verdade, eu fui em meio à multidão, e eu fui à casa de Deus, enfim. Ele vai se apropriar do que podemos apresentar de reserva. Ele lembrou-se das reservas, dos dias em que ele pode fazer. Oh, irmãos, como isso é gratificante. Não sei se já aconteceu com você, mas pode acontecer, de você ter uma oportunidade de fazer algo e você não faz. Quando for no dia seguinte, você vai se lamentar por aquilo que poderia fazer.
E aí é só lamento, porque você perdeu tempo. Alguns podem até dizer que o escritor, ele estava depressivo, sim, mediante a tanto desejo de buscar, mas ele era vivendo das oportunidades que ele não perdeu. Então, por isso que é bom aproveitarmos as oportunidades. Aquilo que lhe causava tristeza, ele parou, avaliou e disse: não, aconteça o que for, não posso adorar a Deus no templo, mas isso não vai impedir de eu louvar a Ele, não vai impedir ainda de eu ter esperança de que Ele vinha, aconteça o que acontecer, ainda que alguém venha me insultar, alguém venha criticar, o meu Deus não me deixou, não me desamparou, Ele está comigo. E assim ele se apoderou dessa esperança e conservou a sua vida nesta oportunidade. Eu não sei você tem aproveitado ou ainda hoje está aproveitando as oportunidades que Deus lhe dá? Quais são elas? São inúmeras, não dá para acertar. A oportunidade de ter paz no seu lar, a oportunidade de ser feliz, a oportunidade de deixar Jesus mudar a sua vida, mudar o seu rumo, ou você está esperando o pior? O salmista, embora é o caos, embora exilado, embora não pudesse voltar para Jerusalém, ele estava esperando o melhor, era contemplar a face de Deus. Isso é esperar o melhor. O melhor não é o amanhã aqui na terra. O apóstolo Paulo faz menção em dizer que se a nossa expectativa, a nossa esperança estivesse aqui, somente aqui, ele se apresentou, seríamos mais os miseráveis de todos os homens. Então você, amigo, que não tem essa esperança, saiba que Cristo é a nossa esperança. Assim como o salmista, nós temos esta esperança. Ele confiou em Deus, você encontra respaldo para isso. Ele poderia dar crédito a que as pessoas, as multidões estavam dizendo, fazendo minoria de Deus, fazendo um Deus impossibilitado. Ele lembrou-se de Deus, ele lembrou-se da mensagem. Isso não foi fácil. Você olhar no verso 7, quando diz que um abismo chama um outro abismo, ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas vagas têm passado sobre mim. Aí ele traz o 8. Contudo, Senhor, mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Embora que viesse a tempestade, a tormenta durante o dia, antes de se findar o dia, no mesmo dia o Senhor mandava misericórdia, mandava graça, mandava livramento. Contudo, Deus sempre manda a resposta. Este salmo, ele nos traz um senso de admiração no louvor a Deus. Em momento caótico, crítico, você vai encontrar nas Escrituras e você pode vivenciar isso. Em momentos, ao invés de praguejar, de murmurar, ao invés de voltar atrás, ao invés de tanta coisa, se seguirmos as recomendações do Senhor, se pudermos orar, se pudermos louvar, se pudermos cantar, teremos mais êxito acerca disto. O que dizer do verso 10? Como com feridas mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? O que dizer agora nesse sentido? O salmista está derrotado mediante as aflições. O verso 11 nos dá acerca da experiência do salmista. Ele diz, não está mostrando alguém que está esperando sem esperança, mas alguém esperando convicto. Diz, por que estás abatida, ó minha alma? Lembrando que não é um conselho para uma outra pessoa, é para si.
confortando a sua esperança. Porque tem muitas pessoas que têm essa facilidade de alcançar outras, quando dentro de si está uma lacuna vazia. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele mesmo convidando a sua alma para não se desesperar, mas esperar em Deus. Pois ainda o louvarei. Aconteça o que acontecer, Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Então, mediante a este salmo, se você puder em casa apurar com calma, com mais tempo, veja de que todo esse cenário, toda essa esperança, embora que não possa, no caso aqui da leitura, estar no templo, estava exilado, estava longe, mas ele não perdeu. Quantos que, mediante essa pandemia, que já se perderam, irmãos? Quantos que perderam a esperança em Cristo? Quantos que se acabaram? Quantos que desanimaram na carreira? Quantos que já não têm mais esperança? Acredito que você é um dos que tem esperança. Então eu digo a você, conserve a sua esperança. Quando faltar força, busque em Deus, bata, busque, fique firme, ainda que aconteça o pior aqui. Deixa eu te dizer que o melhor já está reservado para nós. Então ficamos com essa palavra de bom grado para a glória de Deus Pai. Quero deixar em aberto o convite para domingo, possivelmente com a permissão de Deus, e nós cremos que o arrebatamento que está à porta, ou ele pode nos chamar de alguma maneira súbita, ou então, quem sabe, esse caos de uma hora para outra também esperamos que melhore. E se piorar, nós estamos acobertados sobre o Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, em Cristo somos mais do que vencedores. Mediante a essas mudanças, se não tiver alteração domingo, estaremos aqui com culto com as irmãs. Vamos selecionar o quarteto entre as irmãs para que possam estar aqui e a gente venha realizar o trabalho para a glória de Deus Pai. E se você, onde você está, se você crê na mensagem que anunciei, crê que o Senhor Jesus Cristo é aquele que salva, cura, liberta, e você quer entregar a tua vida a Ele, aí onde você está, na nossa oração aqui, eu te convido a você entregar a tua vida a Ele, entrega o teu coração a Ele, o teu caminho, tudo quanto está passando, que Ele é poderoso e fiel para te ajudar. Então, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui de antemão. Agradeço pelo apoio dos jovens que têm se dedicado em especial nesta noite, o jovem Lucas Lima, nosso irmão Maílson, e aqueles que não puderam vir, que o Senhor nos ajude. Quero vos convidar para nós encerrarmos esse trabalho, orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por este caminho, por este meio a qual Ele tem nos dado para podermos anunciar esta palavra. É o meio pela qual Ele tem nos dado, Ele tem disponibilizado, dado essa ideia ao jovem Lucas, e ele preparou esse aparato, a qual nós estamos aqui por esse meio de comunicação, anunciando as boas novas do Senhor. Quinta-feira, domingo, culto com as irmãs, em nome de Jesus. Convido a todos para nós orarmos. Pergunto quem precisa de oração. Eu em minha casa, nós precisamos da proteção, do auxílio de Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós aqui estamos para te dar graça. Mediante, Senhor, oportunidade, nós aqui te louvamos, porque foi o meio pela qual o Senhor tem nos concedido para anunciarmos a tua palavra. Eu te peço pela vida desses jovens, te peço pela vida daqueles que estão sendo alcançados. Não sei aonde eles estão, não sei qual a situação. Te apresento a vida de Francisco, que aqui esteve, participou algum instante e foi para casa. Deus, mediante aquela vida, mediante aquela alma, tu és poderoso para mudar aquele quadro e dar solução àquela família, dando liberdade, promovendo libertação àquela casa. Eu te peço também pelos demais, eu te peço por cada um, pelos trabalhos que estão sendo realizados, pela a dedicação de cada um, te peço pelas irmãs, as qual hão de se prontificar, pelo trabalho que irá ser realizado, se assim o Senhor nos permitir, e se não, meu Deus, bem sei,
assim usando a mesma esperança do salmista, embora aconteça o que acontecer, nós estamos prontos a contemplar em Ti. Curvem as vossas cabeças para que eu possa impetrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus